ela vai chegar até vocês, enquanto clínicos, de formas diferentes. Vocês vão de imaginar já que não vai chegar um paciente com disfunção erétil num plantão de emergência de vocês. Não é uma queixa clínica que ameace a vida, não é uma situação ameaçadora à vida e por isso nunca vai se corresponder a uma urgência médica. A realidade que vocês vão vivenciar essa queixa aqui, que vão se deparar com isso aqui, vai ser na realidade ambulatorial, vai ser uma queixa particularmente ambulatorial. E aí ela vai se apresentar de que forma? Ela pode se apresentar como a queixa principal do paciente. O paciente pode ir procurar vocês na consulta porque está com dificuldade de ereção. E ele vai chegar com essa queixa. Ó, vim porque eu estou precisando de ajuda, estou passando por esse problema e quero saber como manejar. Eles já chegam tipo assim, no UPA da vida para isso? Ou eles Não, na emergência você não vai vivenciar isso aqui na emergência, você vai vivenciar isso no ambulatório. Isso, UBS, postinho, consultório. Postinho, você procura um postinho para isso? Procura. São 8, né? Com certeza. Você só não vai vivenciar isso no plantão de emergência. UPA, hospital, não é o caso. Você vai vivenciar isso nos ambulatórios, contexto fora de emergência. Aí a primeira possibilidade é isso, o paciente procurar por isso. É uma possibilidade. Só que ele chega de outras formas também. Qual é a segunda forma que ele pode chegar? Ele chega a um paciente que você acompanha lá por doenças crônicas, é um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, tarará, com vários probleminhas crônicos que você já acompanha. E aí, em algum momento da consulta, às vezes até no final da consulta, ele vai perguntar assim: doutora, e aquele remedinho azulzinho, eu posso usar? Vai chegar essa pergunta. Que o meu vizinho toma, ele falou que é muito bom, não sei quem tomou, até me deram ontem lá em casa, só que eu fiquei com medo, não ia tomar antes de perguntar para o senhor, para a senhora. Posso usar? Ou seja, ele está te trazendo o problema de uma forma diferente. Por que ele quer usar o azulzinho? Porque ele está com dificuldade. Então ele não chega logo falando para você, estou impotente, eu estou com disfunção erétil. Ele quer saber já sobre o tratamento. E isso você vai ter que responder. Você vai ter que saber minimamente responder sobre esse assunto. Você não vai ficar encaminhando o paciente para tirar essa dúvida, certo? Essa é uma outra forma do problema chegar, que chega muito assim. Terceira forma do problema chegar, você buscar ativamente por ele, que é uma coisa que é recomendável fazer. Por quê? A vida sexual do paciente é um contexto do plano de saúde dele. Do pano de fundo da saúde dele como um todo. E impacta em qualidade de vida, impacta em outros aspectos da vida dele. E como é um tema, muitas vezes, um tabu, um tema que às vezes o paciente fica constrangido em exteriorizar, o paciente às vezes tem um problema e está aguardando. Então, muitas vezes, se você identifica aquela possibilidade, ou se o paciente tem fatores de risco para desenvolver aquilo ali, você mesmo vai abordar. E aí? Como é que está a parte sexual? Você está com a vida ativa, está tendo alguma dificuldade, algum problema nesse contexto, aí você vai abrir o caminho, o canal para o paciente conversar sobre esse tema. Outra questão importante, isso aqui. Então as formas de apresentação basicamente são essas que o problema vai chegar. Aí eu já comecei a aula dizendo o seguinte, a disfunção erétil não é uma doença que traz risco de vida, não é um problema que vai demandar tratamento de urgência e emergência. Aí você vai pensar assim, mas é um problema então não relevante. Não é porque, pela sua prevalência, a gente vai ver os números aqui nos próximos slides, é muito comum. Segundo, pelo impacto na qualidade de vida do paciente, e não só do paciente, da questão conjugal, porque um paciente que está passando por esse problema vai impactar a vida e saúde dele e a do cônjuge, que vai sofrer junto, porque aquele contexto não vai estar sendo plenamente utilizado e praticado. Então essa parte da qualidade de vida, que é um
uma bola de neve. Você impacta a qualidade de vida dele, daqui a pouco a parte psicogênica emocional foi para o espaço, aí atrapalha no trabalho, no convívio familiar, no final das contas a pessoa saiu do eixo e perdeu a saúde dela por um início aqui que a princípio não é um problema ameaçador à vida, mas pode ter esse desenrolar. E outra questão que leva relevância ao problema da disfunção erétil é que muitas vezes a disfunção erétil ela é a ponta do iceberg. Você vai ter por baixo daquele problema ali outras comorbidades que estão gerando o problema da disfunção erétil, e essas outras comorbidades, sim, elas são graves e ameaçadoras à vida. Por exemplo, se você tem um paciente que desenvolve disfunção erétil, você vai ver que ele é um paciente que está diabético, já é uma complicação da diabetes. Às vezes ele nem sabe que é diabético. E o diagnóstico da diabetes vai vir por causa da queixa de disfunção erétil. É um paciente que está fazendo uma doença neurológica, que está fazendo uma aterosclerose, uma doença aterosclerótica. Enfim, o hipogonadismo, o hipotiroidismo, todas doenças potencialmente graves e que podem começar se manifestando com a disfunção erétil. E às vezes é dali que vai sair o seu diagnóstico do outro problema. Então, seja pela alta prevalência que vai chegar na sua mão, seja pelo impacto na qualidade de vida, ou seja como ponta para o diagnóstico de outras doenças ameaçadoras à vida, você precisa saber o que fazer diante desse contexto. Terceira justificativa para você saber se posicionar diante disso. Então, a primeira que a gente falou foi pelas diferentes formas de apresentação que o problema vai chegar na sua mão. Você vai ter que orientar o paciente. Segunda questão, que pode ser a ponta do iceberg de outros problemas graves de saúde. E a terceira justificativa é que você, até para encaminhar esse paciente com esse problema, você precisa fazer uma avaliação inicial. Porque, vejam comigo, eu comentei com vocês que diabetes pode dar disfunção erétil. Você vai encaminhar um paciente com diabetes para o urologista tratar? Não vai. Então não adianta falar, disfunção erétil, ó, ambulatório de urologia. Ele que trata essa parte, né? Comigo não. Mas aí o cara é diabético. Ele está com disfunção erétil pela diabetes. Adianta você encaminhar? Não. Ou você vai tratar, ou se for um diabético grave, já em vias de insulina, vai mandar para o endócrino. Vamos dizer que o problema do paciente seja, a gente vai revisar a fisiopatologia aqui, mas seja por obstrução arterial. Então eu tenho lá uma doença aterosclerótica grave com obstrução da ilíaca interna e por falta de nutrição de circulação o paciente não consegue ter ereção. E aí o paciente tem uma doença aterosclerótica grave que pode ter no coração, na carótida, enfim, em vários lugares, aí está o cara lá com claudicação intermitente, nananã. Ou seja, é um problema vascular, você vai encaminhar para o urologista? Não. Vamos dizer que a disfunção erétil seja psicogênica. O paciente está com disfunção erétil, não é causa orgânica, ele está com distúrbio de ansiedade, depressão, drogadição, que seja. É urologista? Não é, aí já vai para o psiquiatra. Vejam, então são muitas possibilidades diferentes que até para encaminhar o paciente, escolher o tipo de avaliação, você precisa fazer uma certa avaliação inicial, uma triagem. Tá? E o último ponto que eu não comentei é que, sobre lá a forma com que o problema chega, a maioria dos pacientes, eles vão se abrir inicialmente com o clínico. Por quê? É o médico que está toda semana lá no postinho perto da casa dele, já é o médico, a médica que está atendendo o vizinho, a mãe, o irmão, o filho, e é a pessoa que está mais acessível a ele. Então, às vezes, ele vai 2, 3 vezes em contato com você, levando um parente, alguma coisa, consultor, até ter coragem de se abrir. Então, ele dificilmente ele vai fazer assim, olha, estou com disfunção erétil, eu vou lá pedir um encaminhamento que eu quero ir no urologista. A maioria não, a maioria vai chegar até você e vai abrir o problema. Então, esse problema vai chegar em você, certo? E aí, durante a aula, a gente vai começar revisando a epidemiologia do problema e sobre a questão fisiopatológica, para a gente entender essas possibilidades diagnósticas. Vamos conversar sobre como conduzir essa abordagem diagnóstica, como fazer essas diferenciações de uma causa e de outra. Vamos terminar falando sobre o tratamento
e exercitar o caso clínico para a gente aplicar os conceitos que a gente vai discutir durante a aula. Começando aqui definindo o que é a disfunção erétil, a gente tem aqui essa definição. A disfunção erétil é definida como a incapacidade persistente ou recorrente de obter ou sustentar uma ereção peniana suficiente para uma relação sexual satisfatória. Então é uma queixa subjetiva, o paciente que vai te falar, mas que tem algum grau de objetividade. Ela precisa ser uma queixa recorrente ou persistente, não é uma queixa isolada de um episódio único, e isso deve atrapalhar a relação sexual satisfatória. Vocês vão ver lá na avaliação clínica que inclusive tem um questionário para aplicar no paciente para você quantificar esse grau de disfunção erétil, o quanto que aquilo está impactando realmente na qualidade do paciente. Apesar de ser uma desordem benigna, a disfunção erétil é uma condição multifatorial. Isso leva ela a ter alta relevância por causa do impacto na qualidade de vida e por causa dos problemas subjacentes que a gente comentou, que esses sim podem ser graves. Tá? Então você não vai colocar, ninguém vai morrer por disfunção erétil, não vai estar lá no atestado de óbito, causa da morte, disfunção erétil. Você vai ter isso. Mas você vai ter morte por diabetes, por doença aterosclerótica, por doenças neurológicas, por hipotireoidismo não corrigido. Todos esses problemas, por hipogonadismo, todos esses problemas podem levar a graves complicações, inclusive estão relacionados à disfunção erétil. O rastreamento da disfunção erétil ele deve acontecer como parte da avaliação de rotina de saúde. Ela é uma coisa que às vezes a gente negligencia, né? Mas a gente não deve negligenciar. Isso é parte da avaliação de saúde do nosso paciente. E principalmente por causa disso, porque através dele, inclusive, pode ser um indício de outra comorbidade subjacente que está se manifestando com aquele tipo de sintoma. Tá? Como eu falei, do mesmo jeito que a doença vascular, o cara pode ter claudicação, o cara pode não ter a claudicação e só ter disfunção erétil. Certo? Então isso a gente deve realmente dar importância a essa situação. E olha a prevalência do problema. Ó. Estima-se que cerca de 5 a 20% dos homens apresentem algum grau de disfunção erétil e aumenta com a idade, principalmente após os 40 anos. Depois dos 40 anos, nos Estados Unidos, estima-se que metade dos homens tem algum grau de dificuldade de ereção. É muita coisa, é muito prevalente. Agora vocês já estão frequentando lá os ambulatórios da vida lá, né? De clínica, de outros ambulatórios. Vocês têm essa percepção aqui dessa incidência toda? É com tanta frequência que vocês veem um paciente queixando de disfunção erétil? Professor, eu queria até te perguntar, porque a gente estava na prática semana passada, e aí chegou um paciente e ele falou assim, aí era outra queixa, outras coisas, aí no final ele falou assim, você tem um bicho passarinho? Tem o quê? Bicho de passarinho, mas ele falou assim, treme aí, assim, pra gente não escutar, porque tinha muitas meninas assim. Eu ia falar, o que é isso? Não, ele perguntou o nome do professor, né? Eu queria falar sobre o remédio. Só que o professor acompanha ele, ele não queria falar na nossa frente. Aí assim, você já pega e dá o remédio, você vai pedir um exame? Não, aí a gente vai ver durante a aula como proceder. Eu acho assim, estranho você já pegar No nosso grupo, na prática de clínica, teve um que ele foi por causa disso daí, para pedir palpite e passarinho. Então, Só que com a gente, ele já estava no retorno que o professor pediu um monte de exame para ele e falou com ele que ele tinha que controlar que é a diabetes, que era a doença dele de base. E ele, tipo assim, fez os exames e tal, dizia que estava controlando e no final ele virou e falou de novo. E o remedinho, um alpiste pro passarinho? Aí o professor falou assim, fala mais alto pro pessoal ouvir. Aí ele falou assim, não, é porque eu queria um remedinho. Aí a gente foi começou, tipo assim, ninguém entendeu o que era alpiste. Aí ele foi e falou o que era. Então, durante a aula a gente vai ver isso, como proceder nisso. Por isso que que vai aparecer desse jeito. Agora o que eu estava perguntando é isso, se vocês têm essa impressão, esse tanto de queixa vocês não veem no ambulatório. Por que você não vê isso aqui aparecer? Vergonha. Porque o cara tem vergonha de falar. Talvez, Ainda mais numa sala com um monte de aluno, né? talvez a estimativa seja até maior. Exatamente. Então, assim, a prevalência é grande.
Por isso que tem aquele contexto que eu falei, que a gente muitas vezes vai ter que perguntar ativamente. Porque às vezes o paciente não transpareceu por vergonha, não por não ter o problema. E às vezes também acontece muito lá na minha cidade pequena, eu um colega que trabalhava em farmácia. Acontece muito próprio pessoal da farmácia Automedicação. medicar. Exatamente. E aí a gente vai ver os riscos disso aí e como proceder. Justamente o objetivo da aula é poder dar essas informações para vocês. Porque isso vai aparecer toda hora, perguntando, nunca vi nem esse termo, mas perguntando sobre o albrite de passarinho, vários pacientes vão perguntar se pode tomar. Ele não quer nem perguntar se você prescreve, não. Ele vai falar assim, o cara da farmácia, o balconista, o meu vizinho me ofereceu isso ali, eu posso tomar ou vou morrer? É só botar tudo no bio. Lá o caso, ele não chegou dizendo que se automedicou, não. Eu lembro que o professor contou a história que ele estava indo visitar as meninas novas. Aí ele estava incomodado que o negócio não estava indo. Aí ele foi por causa disso. Então nós vamos ver durante a aula como fazer isso. Vocês vão ver que se não esclarecer até o final, vocês me perguntem. Então, relembrando aqui só da parte da fisiopatologia, para a gente poder entender como os diferentes tipos de problema podem desencadear a disfunção erétil. A gente lembra o seguinte, isso aqui é a anatomia seccional aqui do pênis. O pênis ele é composto por 3 corpos cilíndricos, 2 dorsais e 1 ventral. Esses 2 dorsais são os corpos cavernosos, que são predominantemente responsáveis pelo processo de ereção e flacidez, ou detumescência. Quando a gente fala de detumescência, é sinônimo de flacidez. Tá? E o corpo esponjoso, que é o corpo ventral, que ele envolve a uretra, e ele vai até a ponta, a extremidade distal do pênis, e faz aquela dilatação cônica que é a glande. A glande ela é parte do corpo esponjoso. Já a função do corpo esponjoso vai ser primariamente a autorregulação aqui da uretra, que para o homem serve tanto para a questão miccional como para a questão ejaculatória também. Certo? E aqui nos corpos cavernosos, que são os responsáveis primariamente pela ereção e flacidez, eles são envoltos na túnica albuminea e dentro deles você vai ter um emaranhado de capilares vasculares, de sinusoides vasculares, que a gente chama, entremeando os sinusoides e musculatura lisa. Então o corpo cavernoso ele é um emaranhado de sinusoides vasculares e musculatura lisa. O quanto de sangue tiver ali dentro é que vai determinar o grau de ereção, rigidez ou flacidez. Quanto mais sangue, mais rígido, quanto menos sangue, mais aproximado do estado de flacidez. E o que vai regular isso é uma questão multifatorial. A linha final é o tônus da musculatura lisa. O músculo liso, quando ele se relaxa, ele permite que o sangue adentre nos sinusoides. Quando ele se contrai, ele esvazia os sinusoides e faz a detumescência. Tá? Só que para chegar nessa linha final de relaxamento da musculatura lisa ali, que vai fazer entrar sangue e ficar rígido, a gente tem uma situação multifatorial que começa desde o estímulo neurológico, que começa pelas vias aferentes, que aí são os estímulos, estímulo visual, tátil, que vai levar aquele estímulo até o cérebro. O cérebro precisa processar aquele estímulo em termos ali da libido. Então o cara precisa ter o estímulo, ele precisa de estar predisposto a aceitar aquele estímulo numa situação psicogênica, para aceitar aquele estímulo. Dali aquela via que subiu, ela tem que vir pela via eferente, que é pelo sistema autonômico, e aí volta em direção ao órgão. Para aquela via eferente ter ação no órgão, ela precisa do sistema nervoso autonômico funcionante, dos neurotransmissores funcionantes. Aí para estimular o nervo periférico local, que é o nervo pudendo, aquele nervo pudendo ele precisa estar patente, ele precisa estar funcionante. A vasculatura ela precisa estar livre para passagem de sangue, para o sangue conseguir encher o órgão.
o microvascular e o endotélio precisa estar funcionante para fazer esse relaxamento do músculo liso, vasodilatação e receber o sangue, ou seja, toda essa alça de processo, ela precisa estar patente para que o paciente tenha ereção. Qualquer problema em alguma dessas etapas, a ereção vai ficar prejudicada. Então você pode ter problema desde problema neurológico, seja periférico, seja central, seja no sistema nervoso autonômico. Você pode ter problema vascular, se você tiver alguma aterosclerose local não vai encher. Você pode ter problema microvascular, disfunção de microcirculação. Você pode ter problema neurológico central no processamento desse estímulo e devolução do estímulo. Então, qualquer dessas situações vai prejudicar a ereção, porque aí entra todas aquelas que a gente falou. Diabetes, vai cometer o quê? Macrovasculatura e microcirculação. Neurológico também, diabetes não dá neuropatia. Parte circulatória, aterosclerose. Se eu tenho obstrução de circulação local, não adianta eu relaxar o músculo liso. Se está obstruída a passagem de sangue, não vai encher de sangue. Neurológico, periférico e central, ou psicogênico. Se a pessoa está com distúrbio psicogênico, ansiedade, depressão, o que for, não vai acontecer. Então você tem todas essas possibilidades aí que vai interferir no mecanismo da ereção que passa por aqui, tá? Isso aqui é tudo que eu acabei de comentar. E aí, reforçando a questão da nutrição vascular e nervosa, né? Primeiro, em relação ao suprimento arterial, ele é feito pelas artérias pudendas que vêm das artérias ilíacas internas. Qualquer obstrução nesse caminho vai atrapalhar. A drenagem venosa é feita pela veia dorsal profunda, que passa pelo plexo das veias periprostáticas. E aí esse complexo periprostático, já a gente entende, por uma coisa que você já tem conhecimento, que por isso que a gente tem, após cirurgias que tem grande manipulação da região da próstata, como por exemplo as prostatectomias, podem dar como sequela o desenvolvimento de disfunção erétil, porque vai pegar plexo vascular e plexo nervoso, lesão nervosa, neurológica, periférica. Hoje, a ocorrência desse tipo de efeito colateral já diminuiu muito, com as técnicas menos invasivas. Vide as ressecções transuretrais, o acesso via cirurgia robótica, jogou essas complicações lá embaixo, mas ainda podem acontecer, tá? E aí o que, já entrando no que a colega estava perguntando, existe efeito e possibilidade de melhora no paciente que tem uma lesão estrutural? Eu seccionei um nervo, a vasculatura, que seja. Adianta eu dar inibidor de fosfodiesterase? Tadalafil, sildenafil? Não adianta. Tem um defeito anatômico, um problema estrutural. Outra coisa, o paciente tem uma deformidade peniana significativa, como por exemplo, uma doença de Peyronie, ou qualquer deformidade, o pênis com curvatura extrema, que a ereção inclusive causa dor no paciente. São problemas estruturais, não adianta você ficar dando inibidor de fosfodiesterase que ele não vai ter um coito. Primeiro que ele não consegue ter ereção direito, e mesmo que se tiver, o formato do pênis não permite a penetração e a relação sexual. Então essas situações estruturais não são candidatas a inibidor de fosfodiesterase. São indicações de tratamento estrutural, aí sim pelo urologista, aí vai ser cirúrgico, prótese peniana, aí são tratamentos já mais avançados. Certo? Isso tudo você tem que saber na hora de estar avaliando o seu paciente, porque ele vai perguntar isso: doutor, me dá o alpiste do passarinho aí. Mas se o passarinho está com problema estrutural, o alpiste não vai resolver, não vai conseguir, o que ele comeu não resolve, entendeu? Quebrou a asa, tem que botar a asa nele. Então é mais ou menos assim que funciona. E o paciente não chega falando isso para você, porque para ele falar, pedir o alpiste de passarinho já é um sacrifício. Vocês mesmo falaram que ele estava falando baixinho ali para ninguém ouvir. Você imagina se ele vai falar espontaneamente que o pênis dele tem uma deformidade grande, que é curvado, que dói quando tem ereção. Ele não é obrigado a saber que o remédio não vai resolver aquilo. Ele acha que o remédio vai endireitar, sei lá o que ele acha. Então você tem que fazer essas perguntas, essa avaliação. Tá?
Em relação à parte neurológica, ó, a gente tem a via aferente, igual eu falei, que é a sensorial, que é o sensitivo, que vão se concentrar principalmente na glande e na pele do pênis, tá? E elas entram pelo sistema nervoso central, pela medula, nas raízes sacrais. Pega o nervo por dentro e atinge a raiz sacral, tá? A via eferente, que é a que volta, que é pelo sistema nervoso autonômico, ela vai ocorrer também pelas vias sacrais e o simpático vai pegar o finalzinho da torácica lá, ou dorsal, como a terminologia que vocês queiram usar, tá? Então é tóraco-lombar e sacral, beleza? Sendo que do sistema nervoso autonômico, o parasimpático, quando ele predomina, ele desenvolve a ereção, e o simpático, quando ele predominar, ele vai predispor a detumescência, tá? Esse é o balanço que a gente tem. Predominou o parasimpático, a ereção, predominou o simpático, detumescência. Parasimpático. Oi? Parasimpático não deixa a gente... Sim, mas por que o parasimpático dá? Porque a gente precisa relaxar a musculatura lisa para encher de sangue. Exatamente. Entendeu? Então é através do relaxamento é que vem o enchimento de sangue da vasculatura e tem a ereção. Tá? Parece um paradoxo, mas é assim que funciona. Por isso também que há de se explicar, igual você observou, por isso que tem aquele negócio, a pessoa quando tem um problema de ansiedade, que fica com medo, ansiosa para aquela situação, ela falha. Vai subir. Falha porque ela vai predominar o simpático. Está tensa, está agitada, nervosa, tá? Então a pessoa, para predominar o parasimpático, ela tem que estar em outra vibração, vamos dizer assim, né? E ó, reafirmando aquilo que eu comentei, ó, a ereção é um evento neurovascular complexo, que vai sofrer influência daquilo tudo que a gente falou, hormônio, psicogênico, controle central e periférico neurológico, controle periférico de vasculatura, tá? Vai estar dependente da ação dos neurotransmissores da via autonômica para gerar aquela situação do sistema, da ação do sistema parasimpático ou simpático, dependendo do que for o objetivo naquele momento. E no final das contas, depois de toda essa confusão feita, sobe estímulo, desce estímulo, tem que estar a vasculatura patente, nervo patente, o psicogênico tem que estar no lugar, o hormônio tem que estar ajustado. Depois disso tudo, quando chega o estímulo final no pênis em si, no órgão sexual, eu vou desencadear o quê? A via local, que são os eventos intracelulares ali da musculatura lisa, que é o que no final das contas vai gerar o relaxamento da musculatura lisa. Esse evento intracelular ali na musculatura lisa, ele vai ser dependente da via do óxido nítrico, que vocês sabem que é relaxante e vasodilatador, tá? E aí acontece isso aqui, ó. Eu trago essa figura, não é pra vocês ficarem decorando isso aqui não, lá da fisiologia. Eu trago para vocês entenderem o racional do tratamento. Peguem aqui embaixo, aqui nessa via do óxido nítrico, ó. Aquela confusão toda aconteceu, chegou o neurotransmissor do parasimpático ali e ativou a via do óxido nítrico na musculatura lisa do pênis. Ativou o óxido nítrico, vem formação do GMP cíclico, diminui o cálcio intracelular, isso vai gerar relaxamento da musculatura lisa e vai ocasionar a ereção. Aí vem a seguinte situação. O que regula essa via do óxido nítrico? Vocês lembram lá da fisiologia e da bioquímica? Que toda via ela é autorregulada. Se não você dispara ela, não tem fim, né? Funciona demais e é prejudicial também. O que autorregula essa via do óxido nítrico? A fosfodiesterase tipo 5. Por quê? Ela vai degradar o GMP cíclico que está sendo produzido e vai diminuir a ação da ereção. Ela que regula, para não ter ereção demais também, senão vira o quê? O problema patológico é o priapismo, a ereção inapropriada e mantida, que acaba causando isquemia do pênis, certo? No caso aqui, é uma autorregulação fisiológica. Quanto maior a ação da enzima, menos GMP cíclico sobra aqui
menos relaxamento do músculo liso vai ter, menos ereção vai ter. Aí o racional é o seguinte, opa, se eu inibir essa enzima, vai sobrar mais GMP, vai ir mais neuromediadores até o final da linha e vai ficar mais ereto. Então o objetivo dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5 é esse. Ela deixa a via do óxido nítrico funcionar com mais potência. Tá? Que são os remédios que vocês conhecem, principalmente o sildenafila e o tadalafila, são os mais comuns aí no nosso meio. Então ela é para isso, a medicação. Aí agora é o que eu falei. Adianta dar medicação inibidor de fosfodiesterase se o paciente não tem o estímulo? O paciente não vai tomar e ter ereção. Ele vai ter ereção se ele tiver o estímulo. Se ele tiver com libido, com vontade. Adianta eu dar um inibidor de fosfodiesterase e ele ter estímulo, mas ele ter uma lesão neurológica? Não adianta. Adianta ele ter uma obstrução arterial e não estar chegando sangue? Não adianta. Então, quando que isso aqui vai adiantar? Quando as vias estão com o mínimo de funcionamento possível, pode estar um pouquinho atrapalhada em algum lugar ou outro, mas elas têm um mínimo de funcionamento, e isso aqui vai potencializar aquele estímulo de ereção que está chegando. Mas eu preciso de um mínimo razoável de funcionamento das outras coisas, senão eu não tenho que atuar ali, eu tenho que atuar nas outras coisas. Tá? E aí, entrando na parte clínica, propriamente dita, entra aqui a questão da classificação da disfunção erétil. E a classificação a gente divide dessa forma aqui, ó. Existe a disfunção erétil orgânica, psicogênica e mista. Orgânica é o quê? Porque a gente tem um problema orgânico, uma doença específica na parte ali estrutural, na fisiologia, tem algum problema orgânico. Psicogênica, disfunção erétil psicogênica, eu não tenho problema orgânico, é simplesmente mental. Tá? É uma alteração relacionada ao estado mental, psicogênico. A mista é quando eu tenho as duas coisas juntas. O que geralmente acontece junto? A psicogênica não vai desencadear um problema orgânico. Tá? Mas a orgânica, ela acaba depois se associando a um problema psicogênico. Por quê? Ele tem um problema orgânico, começa a falhar, tem disfunção erétil. Aí ele começa toda vez que vai para a atividade, fica com medo, inseguro, porque acha que não vai conseguir. E aí ansiedade, e aí uma coisa vai piorando a outra. Tá? Dentro da disfunção erétil orgânica, quais são as principais causas orgânicas que levam à disfunção erétil? Olha aqui, ó. Vascular, que é a aterogênese, a principal causa, e aí pode ser macrovascular ou microvascular. Diabetes, com 30%, e medicamentosa, com 15%. Se eu pegar essas principais causas aqui, vai dar já a maioria ampla dos pacientes com disfunção erétil. Aí volto naquilo que eu estava falando no início da aula. Esse paciente aqui é paciente para você encaminhar para o urologista? Não. É paciente que vai ter outros problemas para resolver. Tá? E aí vai ter as causas menos comuns. Ó. Trauma, ou trauma cirúrgico, ou outro tipo de trauma local, problema neurogênico, endócrino e outras causas. Mas os principais são esses. Olha aqui, ó. Estima-se que pacientes com diabetes, que até 75% deles tenham algum grau de disfunção erétil. Vai ser tão mais frequente quanto pior for o controle da diabetes. Né? Se o paciente for bem controladinho, vai ter menos efeito, menos complicações da doença. Se ele for mal controlado, um diabético mais grave, vai ter mais. Olha outra estimativa, ó. Estima-se que disfunção erétil medicamentosa possa ocorrer em até 25% dos homens atendidos em ambulatório de medicina geral. Não adianta. É muita coisa, volto a falar para vocês. Que a gente não enxerga porque os pacientes eles não exteriorizam. E aí, adiantando aqui, ó, quais são as medicações que mais classicamente podem dar disfunção erétil? Talvez a mais conhecida aí que todo mundo já ouviu falar são os beta-bloqueadores.
Mas tem um outro antipertensivo que na prática a gente vê dar muito também, que são os diuréticos tiazídicos. A hidroclorotiazida, estatisticamente, ela dá muita disfunção erétil. Tá? Aí entram os antidepressivos, ansiolíticos, os hormônios. E outra coisa que ganha muito destaque também é isso aqui, ó. Drogas recreativas, entre aspas. Aí quando a gente fala droga, a gente tem que ter em mente o seguinte: ilícitas e ilícitas também. E o acetato de cicloterona? Dá? Oi? Acetato de cicloterona? Pode dar. Pode dar. Hormônio, você mexeu no eixo hormonal, ele pode estar sujeito a isso ali. Olha lá, as drogas recreativas, ó, as ilícitas, né? Cocaína, heroína, maconha, e as lícitas, o cigarro e o álcool. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Aí entra naquela questão que vocês estavam perguntando. Chega lá o paciente com essa queixa, disfunção erétil. Aí que é o alpiste de passarinho, né? Vai pedir um remédio lá para vocês. Aí você vai olhar, o cara é tabagista de alta carga e etilista inveterado, o cara bebe todo dia. Ele tem que saber que o que está dando disfunção erétil dele é o hábito que ele está adotando. Ele é responsável pelo tratamento e pelo resultado que ele vai ter. E ele precisa saber disso. Tá? Então você tem que orientar isso para ele. Olha, o que você está precisando não é do remédio. Você está precisando é mudar os seus hábitos. Porque o que está trazendo isso são os seus hábitos. E isso não vai impactar só na disfunção erétil. Vai trazer um monte de outro problema. A disfunção erétil está sendo só a ponta do iceberg que a gente está vendo. Mas tem várias outras coisas ruins que estão acontecendo que a gente nem está vendo ainda. Tá? E aí outra turma perguntou, já adianta, então o que você faz? Se tem uma medicação dessa que o cara está usando com queixa, você troca e vai ver se melhorou. Agora, vai ter situação que você, por exemplo, não pode trocar. Exemplo, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, se já tiver o cardio lá. Vocês viram que uma das classes que muda mortalidade é beta-bloqueador. Aí você vai tirar o beta-bloqueador daquele paciente? Não. Você vai fazer o que com ele? Você vai tentar atuar em todos os outros fatores que podem estar causando aquilo. E se não houver contraindicação, você pode, por exemplo, dar um inibidor de fosfodiesterase. Você não vai tirar o beta-bloqueador dele. Você não pode tirar. Você vai tirar uma coisa que está prevenindo mortalidade para tratar algo que não está ameaçando a vida dele. Então você vai ter que trabalhar com essas possibilidades. Tá? E aí, quando chega esse paciente com disfunção erétil, você vai ter esses seguintes objetivos aqui principais na avaliação dele. Ó. Primeira coisa é diferenciar a causa orgânica de psicogênica. Depois você vai avaliar a contribuição de possíveis medicações e drogas responsáveis pela disfunção erétil. E vai avaliar a participação das doenças subjacentes. Grosseiramente, são esses três objetivos que você vai ter na avaliação de um paciente com disfunção erétil. E quais são as características clínicas que vão me ajudar a diferenciar, por exemplo, eu saber se é uma causa orgânica, se tem uma doença orgânica por trás, ou se é uma disfunção erétil de cunho psicogênico. Aqui tem um quadrinho que resume isso. Olha. Quais são as características da disfunção erétil orgânica? Ou seja, uma doença orgânica está causando aquilo. Geralmente o início é gradual, vai piorando aos poucos, a não ser que seja um trauma, alguma coisa, igual eu falei, pós-cirúrgico, é um negócio súbito, né? Mas se for uma doença clínica, a diabetes, ela vai piorando aos poucos, aquela complicação, a aterosclerose, né? O uso do cigarro, o distúrbio hormonal, é tudo início gradual. Já a psicogênica não. É do dia para a noite. Hoje você tem uma função erétil normal, amanhã por alguma causa você falhou e aí você fica com aquilo ali e você dali para frente não consegue mais. A disfunção erétil orgânica, ela vai acontecer em todos os cenários sexuais. O que é isso? Vai acontecer durante a atividade sexual, vai acontecer para as ereções noturnas que vão desaparecer, vai acontecer para a masturbação, porque o problema orgânico ele vai estar presente. E vai acontecer com qualquer parceiro. Qual que é uma coisa comum? Às vezes chega o paciente falando assim, doutor, eu sou casado,
mas eu tenho uma relação extraconjugal. E aí, com a minha outra parceira, tá tudo certo, mas com a minha esposa eu não consigo. Isso é problema orgânico? Não. Não é problema orgânico, isso é psicogênico. O problema é a mulher dele. Exatamente. Falta a mulher dele gastar o meu primário É dela. casal dela mesmo. Então, assim, isso não é orgânico, isso é psicogênico. Porque orgânico vai estar em qualquer Cavalo cenário. velho. Tá? Então aí você vai, aí, por exemplo, nesse caso, você vai passar para esse paciente, você vai passar o azulzinho para ele, o remédio, o problema dele é outro. Falou, seu fulano, você tem que resolver o seu problema de relacionamento, não é o problema da eleição. Mas nesse caso aí que você falou do cara, se der o azulzinho ainda assim, vai ficar com a esposa. Cara, isso é uma coisa que, se der o azulzinho pra ele, vai ficar. Mas ele não tem indicação. Não, sim, mas se der, Entendeu? fica. Por quê? O problema dele da ereção não está na Porque ele não tem questão. problema nenhum funcional, então vai ficar. Tem mais do que ele. Entendeu? Então ele tem que resolver o problema de base dele. E aí entra, gente, o seguinte. Eu entendo a revolta da classe da colega, mas assim, infelizmente na hora que a gente está atendendo o paciente, você tem que fazer cara de paisagem, né? E a gente não está ali na função de julgar, né? Você pode julgar em termos de saúde, por exemplo. Você pode orientar ele, falar, ô seu fulano, você está com duas parceiras. Você tem que proteger a saúde das duas e sua. Falando isso, meu olho assim, ó. Exatamente. Segurando a cadeira, mas cara de paisagem e tal. E você pode dar orientações de saúde. Orientação cultural, comportamental, isso aí é problema dele lá, entendeu? Você pode orientar nesse sentido. Fala, olha, eu não sei o que está se passando, mas com certeza a situação do senhor que não está resolvida é que está impactando. Então o senhor tem que ver o que o senhor quer aí, né? Se está preocupado com a sua relação com a sua esposa, você tem que rever esse comportamento, enfim. Mas não no sentido de julgar, no sentido sempre da orientação de saúde. Existe um ditado antigo e reforçado por Luiz Gonzaga que para cavalo velho o remédio é capim novo. O problema é quando o cavalo não tem nem 10 do meu capítulo. Não tem nem 10 do meu. Eu não gosto não, mas é verdade. Não, é verdade, fazer o quê? Outra característica da etiologia orgânica, gente, vou voltar aqui. Outra característica da etiologia orgânica é a evolução constante. Então vai havendo uma piora progressiva. Então você tem uma evolução regulada, né? Não é um negócio assim que fica hoje conseguiu, amanhã não, enfim, é uma piora progressiva, tá? E porventura a orgânica vai acabar desenvolvendo problemas psicogênicos posteriores, certo? Já a psicogênica não, o problema psicogênico já é o início de tudo. Então dessa forma você consegue identificar se é algo psicogênico ou orgânico, certo? Aí um outro parênteses aqui também. O uso dos inibidores de fosfodiesterase não estão indicados também para melhora de performance, que é um pedido, uma solicitação comum de alguns pacientes. Que o paciente não tem disfunção erétil nenhuma, mas acha que tomando remédio vai virar um super-herói. Então é comum você ver até pacientes jovens fazendo uso. Esse uso não é indicado. Viu, né, Reginaldo? Ele fala assim, é ruim mesmo, meu filho. Não tem Por que não é indicado? Porque você está acrescentando o risco de uma medicação sem um benefício comprovado. informação não. Tá? Não tem problema não. Aqui é um quadro que fica a título de consulta de vocês, que está resumindo os fatores de risco que podem gerar a disfunção erétil, com o possível mecanismo e o tratamento indicado. Isso aqui é só para consulta, mas tudo isso está entremeado na aula que a gente está conversando. Aqui é o questionário que eu comentei com vocês, que vocês podem usar. Chegou o paciente com a queixa, vocês podem pedir para que ele preencha o questionário referente ao comportamento nos últimos 6 meses. E aí você
de acordo com o que ele responder, por exemplo, ó, com que frequência o intercurso sexual é satisfatório para você? Aí vem quase nunca até quase sempre. Aí vai pontuando. 5 perguntas, máximo de 5 pontos. Quanto menor a pontuação, mais grave é a disfunção erétil. Quanto maior a pontuação, mais normal ele está. Ok? E aí, como é que a gente faz a abordagem diagnóstica? Que aí já começa a ir de encontro com o que a colega tinha perguntado no início. Tudo começa com a identificação do problema. Você vai estar diante de um paciente com disfunção erétil, seja por um autorrelato, por essa situação, ele perguntando se pode tomar o remédio, ou você perguntou ativamente, por algum motivo você identificou, olha, ele tem disfunção erétil. Aí você pode aplicar o questionário. Confirmei no questionário lá, ele pontuou realmente, a função erétil dele é prejudicada. Aí você vai começar procurando diferenciar aquelas causas orgânicas de psicogênica, porque se for psicogênica não tem doença orgânica, você vai tratar o problema psicogênico. Se for orgânico, você vai começar a pesquisar a causa orgânica. Uma das primeiras causas que a gente já pesquisa, que são fáceis de resolver, é o uso das medicações e drogas. Se você já identificar aquilo ali, você já vai atuar naquela situação. Passando isso aí, você vai focar na questão do exame físico, para ver se tem algum déficit estrutural, tá? Se tem deformidade peniana, isso aí, gente, você vai falar como que é feito na prática. Muitas vezes você não vai se sentir à vontade para fazer um exame genital na UBS, tá? Você não é especialista, não tem experiência, estou na UBS, talvez não se sinta à vontade para fazer isso. É simples, você vai perguntar para o paciente vai te falar. Porque essas deformidades que causam problema não é deformidade leve, são deformidades graves. Então, olha, o senhor tem alguma deformidade no pênis do senhor? Quando fica ereto, ele é torto, o senhor não consegue, o paciente vai saber te dizer isso sem você precisar nem examinar. Porque se ele acusar isso aí, é especialista. Tá? Você não vai saber diagnosticar um problema que é cirúrgico, que não é, isso aí já vai fugir do nosso conhecimento. Mas você tem que identificar isso, senão você fica travado naquela quadra inicial, tratando um negócio que não vai resolver a hora nenhuma, tá? Então você vai buscar sobre problemas de deformidade, problemas de vasculatura, que isso no exame físico você vê, você palpa o pulso femoral facilmente, você vê se o cara tem um pulso femoral presente, amplo ou não. Você palpou uma femoral, uma artéria femoral, pulso normal, de amplitude normal, o outro lado é impalpável. Pô, esse cara tem aterosclerose alta aqui, pode ser isso, tá? E depois de ter feito isso, ó, questionário, excluiu causa psicogênica, na causa orgânica excluiu questão de droga e medicamento, excluiu deformidade ou problema de vascularização macroscópica, falando, né? Aí você vai para o teste laboratorial. Que teste de exame laboratorial que seria o básico para você avaliar alguém com disfunção erétil? Perfil glicídico e lipídico. Então você vai pedir parte de glicose, glicada e o perfil lipídico. Tireoide através do rastreio com TSH e hormônio masculino com a dosagem da testosterona livre. Basicamente o rastreio laboratorial é esse. Tá? Isso. Perfil glicêmico e lipídico, TSH e testosterona livre. É o que você vai pedir de exame de sangue. Além das outras coisas que você fez. Quando você chega aqui, você se identificou algum problema, você já vai tratar especificamente aquele problema. Percebam, ninguém está dando um alpiste até agora. Ninguém deu o azulzinho, o inibidor de coagulopesтерase. Porque não adianta você pegar um paciente com hipotireoidismo clínico e dar inibidor de coagulopesтерase, tem que dar hormônio tireoidiano. Um cara com hipogonadismo e você não repor testosterona. Um cara com deformidade no pênis e não operar. Um cara tomando um beta-bloqueador antiazídico que você poderia trocar por outro e não trocar. Um cara com problema psicogênico você querendo dar remédio. Tá? Remédio assim, não para o tratamento da questão psicogênica. Então isso aqui tudo identificou, tratou. Não identificou nada, aí entra na possibilidade de você precisar ajudar especificamente a ereção do cara. Professor, Oi. sabe o que é muito preocupante?
até comentei aqui com o pessoal, mas é sério você falando. Eu tenho uma farmacinha de roça, onde o nosso maior público é idoso, lá quase não tem jovem, é só idoso mesmo. As duas coisas que a gente mais vende é fralda geriátrica, que isso é muito, cada uma fila, ou caixa fechada. E você vai matar os Às vezes quando eu vou lá, eu fico no balcão. Você tem noção quantidade de mulher que compra? Aí eu até comentei aqui, será que elas compram? Não, é pra dar pro marido? Só pode, porque... Mas é muita mulher. Vai lá e todo dia tem mulher. Não, o homem tem vergonha de comprar. Mas... Então não é que ela dá escondida pro homem, o homem sabe que vai tomar, mas ela compra porque ele tem vergonha. Mas e o escondido? É mais preocupante ainda, o cara nem sabe que tá tomando. Exatamente. Isso aí pode acontecer. Dá escondido, vem de E aí a gente vai ver os riscos aqui, quem pode usar com segurança e quem não pode. Nós vamos conversar aqui agora. Aí, gente, então, ó, passado aquilo tudo, se você resolveu aquilo tudo ou não tinha nada para resolver, a primeira linha de tratamento específica da disfunção erétil vai ser o inibidor de fosfodiesterase tipo 5, que é o que o clínico vai passar. De fosfodiesterase tipo 5, que é o que o clínico vai passar. Essa é a primeira linha de tratamento. As outras linhas de tratamento já não vai ser o clínico. Se ele não der certo, não tem nada daquilo para resolver, e o inibidor de fosfodiesterase tipo 5 não deu certo, aí o que vai restar? Prostaglandina intrauretral, tópica, você injeta na uretra. Você pode fazer injeção intracavernosa, treina o paciente igual o paciente se injeta insulina, ele injeta também um vasodilatador no corpo cavernoso, no pênis. Dispositivo de vácuo, como o nome diz, coloca o pênis ali dentro, vai dar o vácuo, vai sugando o sangue ali para dentro até deixar ele ereto. É uma outra possibilidade. E a última possibilidade é a prótese peniana. Tá? Só que isso tudo aqui não é o clínico que vai matar no peito. Isso aqui o cara já está lá com o urologista. Só que até ele chegar aqui e usar o inibidor de fosfodiesterase vai ser o clínico. Olha quanto caminho que a gente andou. Alguma parcela não resolveu até ali e vai ter que ser encaminhada. Tá? Aí quais são os cuidados de quem usa ou é candidato a usar o inibidor de fosfodiesterase tipo 5? Você já deve ter ouvido, a preocupação do meu colega ali é pertinente, já deve ter ouvido vários relatos de paciente falando assim, fulano tomou, infartou, morreu na atividade sexual, enfim, teve qualquer complicação. Só que o que a gente tem que ter em mente? Tirando os casos de contraindicação de associação medicamentosa, que pode ter uma reação adversa na medicação, que é a menor parte dos casos, o maior problema do uso do inibidor de fosfodiesterase é o esforço físico que ele vai liberar o paciente para fazer. O que acontece? Você pega um senhorzinho desse aí, o cara está lá, ou um senhorzinho, ou nem tão senhorzinho, um homem lá, que perfil dele, cara diabético, tabagista, sedentário, faz nada o dia inteiro, às vezes obeso. O cara não faz nada, só anda aqui, entra no carro, vai na padaria, volta, anda devagarinho, não faz atividade nenhuma. De repente, o cara que tinha disfunção erétil, ele passa a ter uma capacidade erétil para ter uma relação sexual como ele quiser. E aí o cara vê que está com aquela possibilidade, e aí ele se empolga. E aí ele vai ter uma relação de maior intensidade. E o que é aquela relação de alta intensidade? É esforço físico. E aí o cara vai passar mal pelo esforço físico, tá? E aí ele vai infartar, ele vai subir a pressão, ter uma arritmia, ter um AVC. Mas muitas vezes não é propriamente pela medicação, é pelo esforço físico que ele vai fazer. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: primeiro, para eu dizer se o paciente pode ou não usar o inibidor de fosfodiesterase, primeira coisa, se ele tem alguma contraindicação, que seria, associação com nitrato, é proscrito, e problemas genéticos de retina, como a retinite pigmentosa. O paciente já vai ter esse diagnóstico, ele vai ter déficit visual, ele vai chegar com esse, tem um problema na retina. Esse não pode usar, tá? Se não tiver essa contraindicação,
A limitação vai ser pelo problema cardiovascular, se ele pode ou não fazer aquele esforço físico. Então você tem que olhar e pensar isso. Cara, esse cara, eu poderia mandar ele, por exemplo, para a academia? Se você acha que não poderia, não teria segurança, ele também não tem condição de usar. Não quer dizer que ele não possa, mas quer dizer o quê? Que você vai ter que fazer uma avaliação dele antes, mais objetivo. Aí a gente faz dessa forma assim, ó. Foi elegível aqui para tratar disfunção erétil com inibidor de fosfodiesterase. Se esse cara tem um alto risco cardiovascular, Você não vai tratar. infartou recente, está com pressão descontrolada, está com arritmia, está com sintoma, tem angina, qualquer coisa, esse cara é alto risco. Ele você vai mandar para o cardiologista, não é para o uro, não é para ninguém. Ele vai resolver o problema cardiológico dele e o cardiologista vai liberar ele em algum momento para usar ou não o remédio. Não é você que vai decidir. Se é um paciente de baixo risco, ou seja, pode chegar um cara de 60 anos com disfunção erétil, nesse caso da consulta que vocês presenciaram, aí você pergunta como é que é o seu dia a dia? Ele fala, não, eu vou na academia 3 vezes a semana, fim de semana eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu participo dessas corridas de rua, faço meu treininho, não sinto nada. Pô, se o cara faz isso e não consegue ter uma relação sexual? Claro que consegue. Então esse aí você pode passar e liberar, sem problema. Agora, vai ter o meio termo. Então, o baixo risco é uma coisa. O alto risco é cardiologista. E o meio termo, aquele que você não tem certeza. Que você pensa, pô, será que esse cara pode fazer esforço ou não pode? O que você vai fazer? Você vai mandar ele fazer um esforço e ver o que acontece. Nesse dia lá, o professor lá da prática falou, só passei porque ele já é meu paciente, já fez teste de esforço, já fez todos os exames. Então, ele já tinha as informações. Então, ele fez o teste de esforço. Ele foi bem no teste de esforço, então ele vai conseguir ter relação sexual dele. Se ele deu alterado, você vai mandar para o cardiologista de novo. Então é assim que a gente decide se passa ou se você mesmo não passou, se o cara pode ir na farmácia lá e pegar o azulzinho e tomar, desse jeito aqui. O que seria o gasto de atividade física de uma relação sexual? É variável, mas em média, 5 a 6 meses, que seriam equivalentes metabólicos, ou seja, na atividade sexual você tem 6 vezes mais gasto metabólico do que em repouso. Então não é uma atividade tão leve assim. Aqui embaixo tem exemplos do dia a dia. Ó. O que seria esses 5 a 6 meses que liberariam para a atividade sexual? A pessoa, o paciente, conseguir caminhar 1 milha, que é 1,6 km em 20 minutos, tá? Ou subir 2 lances de escada em 10 segundos, sem ficar fazendo pau. Então, se ele sobe 2 lances de escada sem fazer pau, e obviamente sem sentir nada, porque ele pode subir 2 lances de escada e chegar lá com dor no peito, morrendo de falta de ar, esse cara tem sintoma. É subir. 2 lances seria equivalente a 2 lances de escada em 10 segundos. Seria equivalente a essa a atividade metabólica. 2 degrauzinhos? Não, 2 lances. Não. 2 lances de escada. 2 andares. Isso. Não, 2 lances. Não, 2 né? lances. O que é 2 lances? Aqui, por exemplo, daqui pro segundo andar, sim, É tipo uma 2 assim e outra em assim. 10 segundos. Tipo assim. É entre um e o outro. Você olha lá, chegou um vozinho lá, que você imagina que pô, se ele for subir do primeiro pro segundo andar é meio-dia, né? O cara vai ali apoiando e tal. Esse cara não tem essa capacidade funcional. Tá? Um andar, então. Aí você pode ver, ó, o senhor vai a pé na farmácia, qual a distância da padaria da sua casa, quanto tempo você vai e volta. Ó, você veio pro postinho, você veio a pé, vinha onde você mora, quanto tempo mais ou menos você demora para vir aqui da sua casa. Então, isso aqui no dia a dia você vai usar essas informações, tá? Aqui tem a tabela sobre o que gera risco cardiovascular. O que seria aquele alto risco que você vai mandar direto para o cardiologista? Aquilo que eu falei, ó. Arritmia, angina, infarto recente, insuficiência cardíaca classe funcional avançada, hipertensão não controlada, cardiopatia hipertrófica, doença orovalvar, tá? São pacientes que você não pode passar o remédio antes dele ser liberado pelo cardiologista. As medicações que a gente tem mais disponíveis no nosso meio é o sildenafila e o tadalafila. Que é a diferença principal entre os dois em relação à duração de ação, a meia-vida. O tadalafila tem uma meia-vida muito maior que o sildenafila. Tá? A duração do efeito é maior. Efeitos colaterais, todos eles podem dar.
quais são os mais relatados? Ó, cefaleia, ruborização facial, dispepsia, congestão nasal, tonteira, anormalidades visuais, dor lombar e mialgia, tá? Geralmente a gente pensa na cefaleia e na ruborização facial, são os mais conhecidos. Mas tem todos esses que não são raros. O que é facial? Ruborização, né? Vermelhidão facial, aquele flushing facial. Eu tenho um exemplo relativamente recente de um paciente que fez uma dispepsia importante. É um paciente, um dentista de uns 60 anos que tinha doença cardiovascular, só que estava compensado. E aí trouxe a queixa de disfunção erétil, e aí eu, já depois de tudo compensado, continuou, não era medicamentoso, passei o tadalafila para ele. E aí ele volta na consulta seguinte, voltou por rotina, não voltou nem pela queixa. Aí conversando com ele, aí, ó, foi muito bom, melhorou a minha função erétil, resolveu, estou passando bem do coração e tudo, mas estou para procurar um gasto, doutor, não é nem com o senhor o problema, o senhor é da cardio, né? Mas estou a procurar um gasto, comecei a ter uma dor no estômago insuportável, nunca fui ter isso, estou tendo que usar pantoprazol praticamente todo dia. Independente do que eu como, dieta leve, que seja, eu estou com uma dor no estômago insuportável. A queixa dele foi essa. E aí eu vi que foi coincidente após o início, ele jamais iria imaginar isso. E aí se você não está atento, aí você fala, isso mesmo, vai para o gasto, aí vai para a endoscopia, aí vai ficar usando inibidor bom de próton o resto da vida, porque a dispepsia não melhora. Então eu pensei nessa possibilidade e aí eu parei um tempo. Falei assim, ó, vamos suspender para a gente ver se é disso. Ele suspendeu, resolveu. Aí eu consegui voltar numa dose menor que ele estava usando e com a dose menor a gente achou um meio termo. Ele estava tendo ajuda na disfunção erétil sem ter a queixa de dispepsia que estivesse atrapalhando a condição dele. Então a gente tem que lembrar dos efeitos colaterais, tá? Senão a gente começa a complicar o paciente, né? Porque aí você passa um remédio, aí depois você passa outro para resolver o mal que você causou, aí outro, na hora que vê. Né? Aqui está resumido, estão resumidos, né, as contraindicações do uso dos inibidores de fosfoesterase, que entram naquela uso do nitrato, as alterações da retina e os problemas cardiovasculares graves. Isso aqui é contraindicação. Tirando essas contraindicações, eu vou pela capacidade funcional física dele, se ele dá ou não dá para usar. Certo? Aqui a gente pontua os critérios mais específicos para encaminhar para o especialista. Igual eu falei, você pode e deve, em alguns casos, encaminhar para o especialista, mas vai ser a menor parte dos casos. Em que caso você vai encaminhar? E nem sempre é para o mesmo especialista. Igual eu falei, não é só para o uro que você encaminha. Você vai encaminhar, às vezes, para o cardio, para o psiquiatra, para o vascular, para o endócrino, tá? Dependendo. Então, quais são os critérios de você encaminhar o paciente? Olha, usei inibidor de fosfoesterase dose máxima e não tive sucesso. Vou precisar de terapias de segunda, terceira linha. Esse paciente é para ir para o uso. O paciente me pediu, às vezes o paciente chegou e você falou, doutora, eu tenho vontade de ir no urologista. Esse problema, eu quero ir direto lá, me sinto mais seguro, eu tenho um urologista que foi muito bom para um parente meu, eu quero consultar com ele, beleza. Você não tem que obrigar o paciente a ficar consultando com você, o caminho é ele. Só que você vai fazer a triagem inicial, por quê? Às vezes ele chega pedindo para ir para o uro, mas ele tem que ir para o endócrino, tem que ir para outro. Então é para o uro mesmo, faz aquela triagem, então tá bom, vai lá e sem problema. Deformidade anatômica do pênis, igual a gente falou. Indicação clara de encaminhamento. Disfunção erétil por trauma prévio, que é um problema orgânico local ali. Endocrinopatias, vai encaminhar. Hipotiroidismo, hipogonadismo. Distúrbio psiquiátrico, paciente com distúrbio de ansiedade, depressão, vai encaminhar para o psiquiatra. E doenças vasculares, vai encaminhar para o vascular e neurológicos vai encaminhar para o neuro. Você pode ter doença neurológica degenerativa, neuropatias periféricas ou centrais ali, enfim, uma vasta possibilidade de doença neurológica pode estar disfunção erétil. Vai para o neuro, tá?
E aí muita gente pergunta, né, qual que é a taxa de sucesso? Beleza, eu resolvi aquilo tudo, cheguei na hora de usar o inibidor de fosfoesterase. É eficaz? Resolve a maioria dos casos ou não? Ó, a taxa de sucesso gira em torno de 60% a 70%, é bastante. Se você pegar isso aí junto com os outros problemas que você já resolveu antes, uma boa parcela dos pacientes com disfunção erétil, o clínico vai dar conta. Né? E lembrar das prevenções. E no caso da disfunção erétil, vai ter a primária e a secundária. A prevenção primária é o quê? Controle de fator de risco. Controle de fator de risco. Atividade física, parar de fumar, álcool, controlar a bebida, né? Controlar as comorbidades, hipertensão, diabetes, sono, controlar o estresse, essas questões todas. E às vezes isso vai ser o argumento que vai fisgar o seu paciente. Porque às vezes o cara fuma. Aí você fala assim, ó, para de fumar que você vai ter câncer de pulmão, cara. Tô nem aí, um dia eu vou morrer mesmo. Agora você fala assim, para de fumar que você vai ter disfunção erétil. Fala, opa, aí o cara, vou parar então, vai dar zero. É igual aquela fotinha do cigarro, né? Tem a fotinha do câncer, a fotinha do cigarro dobradinho assim. Então você tem que pegar no fundo, aí mesmo coisa, diabetes. Ah, você vai ter infarto, vai ter AVC, o cara tá nem, ó. Parar, daqui a pouco você vai. Eu tenho vários pacientes aqui que estão na linha do senhor e que chega ali daqui a 4, 5 anos, 10 anos, aí o cara vai, às vezes, entra no eixo por causa daquele argumento. Então essa é a prevenção primária. Excelente argumento. É um excelente argumento. E a prevenção secundária é a reabilitação. O paciente que infartou, você volta ele no programa de atividade física, né? Com AVC, enfim. É aquele paciente que já teve algum problema e você vai reabilitar esse paciente. Tá? Beleza, gente. Antes de entrar aqui no caso clínico, restou alguma dúvida aí? O pessoal que tinha perguntado no início, ficou claro aí das dúvidas que vocês tinham perguntado? Querem perguntar mais alguma coisa? Silvestre. Um amigo meu, um amigo meu, 40 mais. Ô, professor, só uma dúvida aqui. Eu já vi não faz sentido pra mim, mas eu já ouvi falar que tem mulher que usa Tadalafila e cara, tem muita gente usando Tadalafila como, por exemplo, aumentar a performance de treino. Porque o Tadalafila é um vasodilatador. Vocês queimaram? Tá? Mas assim, não é uma recomendação médica. Mas diz que formal. ele é vaso de microvasos, não de grande vasos. Ele vai fazer vasodilatação de disfunção, então tem que dar hipotensão, pode dar. Vai ser variável de pessoa a pessoa. Tem pessoas que tomam o inibidor de fosfoesterase e tem hipotensão. E às vezes você tem que deixar de usar pela hipotensão. Entendeu? Mas é o que eu te falei, o risco da medicação, para quem pode usar, é baixo. O problema é aquele negócio que eu falei, o cara usa e vai fazer atividade física. Mas assim, recomendado, de recomendação médica, não existe uma recomendação para você tomar como melhora de performance, pré-treino, essas coisas. O pessoal tem usado como melhora de performance, mas não é uma recomendação formal da medicina tradicional. Mas ele faz vasodilatação, por exemplo, vai ser geral ou ele é bem específico? Não, pode fazer vasodilatação geral. Vasodilatação geral. Para a mulher, ela não vai fazer questão porque ela não age na libido, né? Então, por exemplo, em relação da parte sexual, vamos dizer assim. Então, a mulher tomando inibidor de fosfoesterase, ela não precisa ter ereção mesmo. Então, ela não vai mexer na libido. Então, ela não vai ajudar teoricamente em nada. Mas nessa parte da vasodilatação e tudo, a mulher vai ter esse efeito assim como o homem tem. A questão da irrigação de clitóris seria regulada pelo mesmo ciclo de oxigênio? Eu não sei te falar isso sobre. Eu nunca li sobre recomendação de uso de inibidor de fosfoesterase com essa recomendação de melhorar perfusão de clitóris, talvez melhorar a questão de sensibilidade. Eu nunca li nada disso. Se vocês lerem, tudo pode até trazer pra gente. Vai ser um aprendizado para mim, eu nunca li. Tá? Porque o que acontece? A indicação não é questão de prazer, de melhorar a libido, nada disso. É mecânica, é ereção. Para que precisa ter um coito? O homem tem que estar com o pênis ereto para penetrar. A mulher
o clitóris não interfere no ato sexual. Agora, se existe alguma indicação de prazer ou de libido, aí da parte ginecológica, sinceramente, eu não sei te dizer. Nunca li. Eu não conheço. Se tem algo novo que está fora do conhecimento. Tá? E nessa questão de performance também, até onde eu tenho conhecimento de literatura, não é uma indicação formal. Sei que muita gente usa, mas não é uma indicação formal. Tá? Do mesmo jeito que o hormônio também não é. Tá? E muita gente está usando e não é uma indicação para melhora de performance. Não existe essa indicação médica. Né? Então vamos lá, quem pode ler aí o caso 1? Um homem de 60 anos de idade apresenta incapacidade frequente de manter uma ereção durante o coito. Ele tem uma história de hipertensão e diabetes mellitus do tipo 2 controlados pela dieta. Seus medicamentos incluem hidroclorotiazida, lisinopril e aspirina. Ele parou de fumar há 2 anos e raramente se exercita e é casado, tem uma relação estável. Beleza, então aqui então vocês vejam, é um homem de 60 anos. Já está ali explícito qual é o problema dele. Tem uma incapacidade frequente em relação à ereção. Ele tem disfunção erétil. Não dá mais informações detalhadas. Mas pelo que foi descrito aqui, vocês acham que seria uma disfunção erétil psicogênica ou orgânica? Orgânica. Né? Uma questão frequente, com fatores de risco, comorbidades. Então é uma questão orgânica. Aí essa é a primeira questão, você confirmar a queixa, que poderia aplicar o questionário, você diferenciar entre orgânica e psicogênica, que a gente já está imaginando que seja orgânica pelo perfil do paciente aqui. Depois disso, a gente vai avaliar aquelas questões de drogas que podem estar contribuindo. E no caso do paciente, o cigarro, ele era tabagista, mas já parou, e ele usa os antipertensivos aqui. Principalmente o que a gente tem cuidado é a hidroclorotiazida. Nesse caso aqui, eu poderia trocar a hidroclorotiazida dele? Pode. Ele é só hipertenso. Eu tenho várias outras opções de antipertensivo para ele. Eu posso, já de cara, trocar. Eu tiro a hidroclorotiazida e passo outro antipertensivo e vejo se melhorou. Né? Então, só colocando aqui para a gente organizar. Ó. Aplicar o questionário, você pode aplicar. Diferenciar orgânico e psicogênico, a gente já diferenciou para o orgânico. Lembrar do exame físico focado em relação à deformidade peniana, alteração neurológica ou de pulso arterial. No laboratório, a gente vai solicitar o perfil glicídico, lipídico, tireoide e testosterona. Controlar as comorbidades, que já está controlado pelo relato, para manter controlado, manter sem fumar. A única coisa para mudar aqui é exercício. Tá? Sedentário. Rever o uso da hidroclorotiazida. Se após toda essa avaliação e essa intervenção inicial ele não resolver a disfunção erétil dele, aí sim a gente vai pensar no inibidor de fosfodiesterase. Depois de ter feito isso tudo, não é logo de cara. Nesse caso dele, quando a gente pensar no inibidor de fosfodiesterase, se não tiver resolvido a disfunção erétil dele, como ele é um paciente que tem alguns fatores de risco para doença cardiovascular e ele é sedentário, não se exercita, não tem uma capacidade funcional boa, ele é um candidato a fazer um teste de esforço. Para eu ver se no esforço se vai dar alguma zebra. Se o teste de esforço dele for normal, eu passo o inibidor de fosfodiesterase para ele, sem problema. Tá? Caso clínico 2. Um homem de 56 anos de idade apresenta incapacidade de obter uma ereção completa 6 meses após passar por uma prostatectomia retropúbica radical para câncer de próstata localizado. Com exceção disso, ele é saudável. Ele recuperou a continência e mantém a vigilância ativa para o câncer, sem nenhuma evidência de recorrência. Então, olha, ele tem uma dificuldade de ereção completa, mantida 6 meses após uma prostatectomia radical. Ele chegou a ter incontinência urinária, que recuperou, porém a ereção continua
ausente, né? O paciente tem que caminhar aí. Isso é uma causa psicogênica ou orgânica? Orgânica. Isso está com cara de ser que etiologia? Problema local ali, de estrutural. Uma lesão do plexo ou nervoso, neurológico ou vascular. Lesou ali naquele complexo periprostático. Adianta eu ficar dando hidrocorticosterase, procurando outras causas? Não. Vai para o URA. E aí provavelmente qual vai ser o tratamento aqui com o URA? A próxima. Porque não adianta vascular, dispositivo na próxima. Aí tem que Aí a prótese tem vários tipos, tá, gente? Tem a prótese que ela é semi-rígida, que chama, ela fica sempre ereta, só muda a posição, né? A base fica móvel, só vai mudando a posição. E tem a dinâmica, né? Que você infla, você deixa o dispositivo de inflação no escroto, né? No saco escrotal, e você tem um dispositivo que você aperta, você enche ou esvazia a prótese de acordo com a intenção. Tá? Então, beleza, gente. Show de bola. Seu pai era